Salve família! Beleza, galera? Estamos aqui em mais um vídeo, tá bom? Eu não costumo trazer vídeos nesse horário, galera, mas como eu já tinha preparado essa aula aqui, eu achei legal gravar já para vocês, tá bom? Então, galera, vamos lá. Hoje nós vamos para a segunda aula de exercícios de trigonometria na circunferência, ok? Vou até marcar aqui para vocês. Segunda aula de trigonometria na segunda aula de exercícios de trigonometria na circunferência. Bom, galera, eu preparei para vocês aqui uma série de exercícios que vai estar englobando basicamente toda a teoria que foi abordada nos últimos vídeos de aula de teoria, ok? Reforço para vocês que é importante vocês pararem o vídeo. Eu vou fazer a leitura do enunciado, vou explicar o que vocês devem fazer, e aí vocês logo em seguida param o vídeo, tá bom? Para poder estar aqui aprendendo da melhor forma possível, tudo bem? Então, bom, vamos lá, galera. Vamos para a aula de exercício de círculo trigonométrico. O que a gente viu depois daquela parte de trabalho para a gente... o que a gente viu foi, depois de conversão ao primeiro, depois de conversão de graus para radianos e radianos para graus, a gente estudou um pouquinho a redução ao primeiro quadrante, né? Então vamos dar uma olhada aqui o que eu quero no primeiro exercício de vocês, tá certo? Eu vou fazer uma breve revisão com o círculo aqui para até dar umas dicas para vocês, ó. Dados os ângulos abaixo em radianos, encontre os ângulos do segundo, terceiro, quarto quadrante, reduzindo ao primeiro quadrante do círculo trigonométrico. Léo, não entendi nada, cara. Calma, galera. Calma que eu vou explicar para vocês tudo bem redondinho, bem certinho. Bom, vamos vir aqui para nossa bola trigonométrica, né? Vamos olhar para os nossos eixos, que eles são nosso principal assunto de trabalho, né? Assim podemos dizer. Esse círculo até que ficou bonitinho. O das últimas aulas tem ficado muito ruim, galera. Peço até desculpas para vocês porque não tenho a mão tão firme assim. Vou colocar aqui para vocês os valores fixos, que são π, 2π, 3π sobre 2 e π sobre 2. Aqui é menos 1, 1, né? Menos 1 para o raio da nossa circunferência, tudo bem? E bom, galera, o que eu quero dizer para vocês, vamos dizer, por exemplo, eu tenho π sobre 6, né, pro π sobre 6 para o nosso seno. Eu tenho π sobre 6 para o seno. Se eu tenho seno do π sobre 6, no segundo quadrante, quem que eu vou ter? Vamos jogar esse cara para cá, ó. Veja bem, vamos jogar esse cara para cá. Tirando aqui, o que a gente vai ter no segundo quadrante é 5π sobre 6. Eu estou pensando no seno, tá, galera? Lembrando nas aulas lá de funções seno de relações seno, o que a gente viu foi que para esse cara acontecer, ele tem que ser positivo, positivo, negativo, negativo. Isso quando a gente está falando de seno, tá bom? De seno. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de seno, acontece isso, né? Agora vamos pensar aqui para baixo, jogando o seno aqui para baixo, né? Vamos transportar esse cara aqui. Eu vou até trazer vocês para tela da aula de teoria para vocês lembrarem um pouco mais como que funcionava isso daqui, tá bom? Eu vou até puxar aqui para a gente olhar depois esse cara aqui. Eu estou olhando só para o seno, mas eu vou pegar um pouco a aula de teoria para lembrar vocês como que funcionava essa brincadeira aqui, né? Deixa eu abrir minha tela.
aqui para vocês enxergarem bem certinho como que funcionava, né? Tá aqui, ó, redução primeiro quadrante. Eu não gosto muito desse círculo, foi o que eu fiz no dia lá, tá bom? Isso, o redução primeiro quadrante, o que que era? Bom, a gente estava pensando no seno, né? Quando a gente pensa no seno, a redução ela vai servir para todos os quadrantes, tá? Independente se for seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, tá? E beleza, agora a gente pode voltar lá para o outro, a gente já viu a regra, né? Para a gente achar no terceiro quadrante a gente usa π mais x, porque revisando aqui, né, o que a gente já tinha visto. Bom, eu tinha explicado para vocês, galera, por que que a gente tira π menos x? Né? Vamos dizer que eu tenho um arco no primeiro quadrante. Se eu dou uma meia volta, eu estou gerando 180 graus, tudo bem? Agora, eu quero saber um valor que está no primeiro quadrante. Então, eu tenho que tirar esse cara, né? Eu estou indo no sentido anti-horário. Sempre, galera, que eu estiver indo no sentido anti-horário do meu círculo, eu vou estar fazendo o quê? Para vocês, para o meu lado direito aqui e para vocês do lado esquerdo, tá? No meu sentido anti-horário desse círculo, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar tirando o π do x, que é o valor do ângulo que eu estou procurando. Tudo bem? Esse aqui é da aula passada, por isso que ele está meio poluído, até peço desculpas, né? Bom, agora vamos imaginar que eu quero achar um ângulo que esteja no terceiro quadrante. Aí eu vou dar meia volta para lá, tá? Se eu meia volta para lá, sempre que a gente estiver falando em sentido horário, a gente está falando em soma. Sempre que a gente estiver falando em sentido anti-horário, a gente está falando em subtração. É o que vai acontecer para o quarto quadrante, onde eu vou estar tirando 2π, que é 360 da bola inteira, menos o valor de x, tá bom? Tranquilo? Beleza, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Vou voltar aqui para o nosso exercício. E bom, agora eu aconselho que você pare o que está fazendo, né? E tente fazer aqui. Eu vou dar um exemplo aqui com o que a gente já estava fazendo aqui, tá? Que é o que vocês vão ter que fazer nesse exercício aí. Legal. Legal, né, galera? Deixa eu reduzir um pouco a tela aqui e puxar um pouco para cá para a gente entender melhor o que está acontecendo. A gente achou 5π sobre 6, isso para o seno, tá bom? A gente está pegando agora π e somando com esse cara. Se eu pegar π sobre 6 e somar com ele, vai dar 7π sobre 6, né? Agora se eu pegar 2π e tirar do x, se eu tirar 2π do x, vai ficar π sobre 6, né? Vai ficar 11π sobre 6. Beleza, galera? Então esse aqui foi só um exemplo, tá? Agora a gente vai fazer os exercícios. Se você entendeu o exemplo, eu acho que você vai conseguir fazer o resto. Se você não entendeu, galera, é porque você não assistiu a aula teórica, então por isso nesse momento eu aconselho que você pare essa aula aqui, volte na aula teórica, e se mesmo assim você não entender, você pode deixar uma mensagem no chat aqui do YouTube para mim que eu vou estar tentando resolver da melhor maneira possível para vocês, tá bom? Vou estar tentando resolver da melhor maneira possível para vocês aí. Então, bom, galera, agora que vocês já tentaram fazer, vamos lá. Vou resolver para vocês esses exercícios aqui, ó. Bom, vou estar fazendo a resolução aqui do lado desse círculo. Pode tirar um print do círculo, que eu acho até interessante vocês fazerem isso. Então, vamos lá. Vou reduzir para vocês um dos quadrantes e vocês fazem os outros, tá bom? Vou reduzir um dos quadrantes e vocês fazem os outros, para vocês treinarem aí sozinho. Porque a lógica não vai mudar, tá? Só vai mudar o valor do sinal, que tem que tomar cuidado. Então esse cara aqui é exercício A do exercício 1. Bom, eu quero calcular quanto que é a redução do primeiro quadrante para o segundo do seno de 3π sobre 4. Bom, galera, a gente vai plotar o círculo novamente. Precisamos plotar esse círculo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Para vocês entenderem o que está acontecendo na nossa situação. Tudo bem? Legal. Vamos imaginar, né? Se eu tiver 180, fazendo as contas que a gente aprendeu a fazer lá de conversão,
3 vezes 180 sobre 4 vai dar 45 vezes 3, 15, 135 graus. 135, né? Bom, vamos imaginar, né, aqui, já que a gente está no segundo quadrante aqui, esse seno aqui ele se encontra no segundo quadrante, né? 3π sobre 4. A gente vai ter que encontrar alguém que fica no primeiro quadrante, né? Alguém que fica aí no primeiro quadrante. E para fazer isso, a gente pega o valor e tira de x. A gente pega esse valor e vai tirar de x. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vai ficar π menos 3π sobre 4. Π menos 3π sobre 4. Faz aqui a regra de fração. 4π menos 3π, π sobre 4. A gente descobriu que é quanto? É 45 graus. É 45 graus, que é equivalente a π sobre 4. Tudo bem? Mas beleza, se eu quiser transferir esse cara para o terceiro quadrante, eu posso. Fazendo o mesmo valor, ó, vai dar 4π, 7π sobre 4. Isso menos 7π sobre 4, tá, galera? Aqui eu fiz errado, esqueci de mencionar para vocês, é menos, tá? Menos porque aqui aplica a regra do seno. Legal, né? Interessante. Veja, agora a gente vai pegar 2π, que é o total, e vamos tirar de 3π sobre 4. 8 menos 3 vai dar menos 5π sobre 4. E tá resolvido o primeiro exercício. É dessa forma que a gente vai trabalhar, tá bom? Tanto que eu coloquei só seno e cosseno aqui para facilitar para vocês. Porque eu não trabalhei com tangente. Desse tipo de exercício. Se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu preparo uma aula falando só, exclusivamente da tangente. Tá bom? Porque a gente estudou mais o cosseno e o seno das funções, tá bom? Nas próximas aulas aí de teoria, eu vou estar abordando as funções trigonométricas, as características de uma função seno, vou estar utilizando o GeoGebra como recurso didático para poder mostrar para vocês como funciona uma função seno, tá bom? A gente vai trabalhar com as funções trigonométricas realmente. Bom, vamos agora para o cosseno de 5π sobre 8. Galera, o que a gente fez, gente, até agora foi o quê? Bom, a gente trabalhou com o valor do seno. Então não vai confundir, tá? Muito cuidado. Então vamos aqui ao exercício. Círculo trigonométrico. Agora a gente vai olhar para o eixo das abscissas, né? Pensando aí no valor do cosseno. Tudo bem? Vamos pegar aqui e ver quem que é esse cara, né? Vamos reduzir o primeiro quadrante, o 5π sobre 8. π menos 5π sobre 8. Para estar sabendo aqui quem que é esse cara. 3π sobre 8, que dá 3π sobre 8, 180 dividido por 8, 2, 16, 25. Nossa, dá um valor alto, galera. Não sei agora de cabeça. Mas eu imagino que o 5π sobre 8 ele esteja mais ou menos aqui, ó. Só que agora, galera, a gente tá pensando em seno. Menos 5π sobre 8. Eu esqueci de colocar ali porque ele se encontra no segundo quadrante, né? Como aqui é positivo, negativo, vai mudar toda a dinâmica, né? Bom, aqui é menos, né? Vamos consertar aqui o que a gente fez de errado, né? Ó. Veja, π é menos 5π sobre 8, né? Por que menos, professor? Porque a gente se encontra no segundo quadrante. Sempre que for segundo quadrante, nesse caso, é negativo, porque é cosseno, tá bom? Então,
vai fazer aqui vai dar 13π, nesse caso 13π sobre 8. Parece estranho, né? Mas não é. Vamos transferir esse cara aqui para baixo. Né? Eu vou estar fazendo esse daqui, mas os outros, galera, eu vou fazer esses dois primeiros só. Aí depois vocês tentam resolver os outros, que é bem no mesmo estilo de modelo, igual a esses dois primeiros que eu fiz aqui, tá bom? Legal. Interessante. Bom, vamos pegar agora para 13π sobre 8, né? Que foi o valor que a gente achou aqui para redução ao primeiro quadrante, né? E tá fazendo aqui 13π sobre 8 somados π somado com 13π sobre 8. Vai dar 21π sobre 8 positivo. Esse aqui eu vou tirar, né? 2π menos 13π sobre 8. O valor que der aqui, ele vai ser negativo. 16 vai dar 3π sobre 8 negativo. Desculpa se eu errei algum valor aí, tá? Mas a ideia, a lógica é a mesma. Então eu vou deixar a formulazinha aqui do lado, que não vai mudar para os outros casos, tudo bem? Até mesmo para tangente, se você quiser arriscar fazer com tangente, eu não ensinei a tangente, mas se vocês quiserem, deixa aqui embaixo que eu preparo uma aula falando só da tangente especificamente, tá bom? Bom, as fórmulas são essas que estão entre parênteses, para vocês tentarem fazer a C e a D. A C e a D eu vou deixar de tarefa de casa. Vou deixar de tarefa essas duas aqui, porque elas são iguais a A e B, o raciocínio. Tranquilo. Bom, galera, beleza. Aí depois a gente terminou aqui, né? E o que eu fiz? Eu fiz uma outra aula falando de transformações trigonométricas de arcos duplos. É o que a gente vai estar fazendo aqui agora, tá? Beleza. Como calcular o valor de seno de 105 graus, cosseno de 105 graus e tangente de 105 graus? Bom, vou puxar vocês aqui comigo para a tela da última aula que eu falei sobre transformações trigonométricas, tá bom? Vou puxar vocês para a página de fórmulas que eu tenho aqui no meu Microsoft Whiteboard, tá bom? Na minha lousa digital aqui, para vocês entenderem bem direitinho. Não é essa não, essa aqui foi a primeira aula. Inclusive, se você não viu a primeira aula de exercício, ela tá bem legal. Bom, tá aqui, ó, a aula que eu fiz sobre transformações. Aí eu falei pra vocês assim, né? Vamos relembrar um pouquinho o que eu trabalhei naquela aula, tá? Antes da gente pular para os exercícios. Eu falei assim, galera, às vezes a gente vai ter alguns ângulos, né, que não é possível de ser calculado só com os arcos notáveis. Arcos notáveis, para quem não sabe, para quem não entendeu direito, volta na primeira aula lá, tá? Que eu tô falando justamente de arcos notáveis, tá bom? Aqui são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E você consegue trabalhar eles algebricamente através de fórmulas de soma na trigonometria para encontrar um jeito de calcular eles. Aí eu fiz alguns exemplos aqui, demonstrei algumas fórmulas. Essas daqui eu não demonstrei porque elas são mais complicadas e eu estou guardando um vídeo específico para elas, tá? Aí eu mostrei para vocês todas as fórmulas de soma, de tangente, né? De soma de seno, de soma de cosseno, que era um pouquinho mais chato de fazer. Aí eu fiz alguns exemplos aqui do seno, fiz exemplo do cosseno, né? Fiz o exemplo da tangente, que era mais complicadinho, que tinha que fazer mais manipulação algébrica. Revisei um pouquinho de matemática básica também, que é importantíssimo para essa etapa do processo, tá bom? E também falei um pouco sobre arcos duplos e fiz a dedução das fórmulas dos arcos duplos também. Se você não viu essa aula, ela está bem interessante, tá? Eu dei uma pincelada por cima, mas fazendo exercício agora vocês vão entender. Vem aqui comigo, ó.
E aqui comigo que você vai entender certinho. Fizemos o primeiro exercício, deixei o C e o D como tarefa de casa para vocês tentarem fazer aí. Vamos fazer uns exercícios de um nível um pouquinho mais elevado agora. Tá? O exercício 2, 3 e 4 dessa série aqui, dessa lista, elas são bem mais complicadinhos, que eles exigem mais da pessoa. Mas vamos lá que eu tô guiando vocês. Qualquer dúvida, galera, não se esqueça, gente, deixa aqui embaixo para mim. Ou para que vocês que são inscritos meus e tem meu WhatsApp particular, pode mandar pelo WhatsApp também que eu estou respondendo. E como esse é um vídeo preparatório para vestibular, a questão mais difícil vai ser a última, tá bom? Ela vai ser uma questão mais difícil porque é questão da AFA, é concurso militar. Calcular valor seno, cosseno e tangente 105 graus. É clássico isso em livro de ensino médio, beleza? Não sei se é tanto de escola pública, mas eu estou trazendo o melhor conteúdo possível para vocês, né? Eu passei pelo ensino particular do ângulo e eu estou trazendo para vocês da mesma forma que eles me ensinavam lá. Eu quero que vocês passem na prova aí, de vocês consigam fazer o curso de licenciatura de engenharia. Vamos lá então. Bom, temos o seno de 105 graus. Vamos pensar nesse cara primeiro, né? Mas você fala assim, Léo, porra, como que a gente vai calcular isso? Vamos usar fórmulas de soma, galera. A gente aprendeu a usar fórmulas de soma, não foi à toa. Foi pra gente chegar aqui e arrasar, né? Beleza. A gente tem dois ângulos que dá para trabalhar tranquilamente usando fórmula de soma, que é o 45 e o 60 graus. Então a gente vai usar seno de 45 graus mais 60 graus. Né? Esse daqui vai demorar um pouco mais para fazer. A gente fala assim, minha terra tem palmeiras, é um macete para guardar, tá? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. É só substituir. Então vamos lá, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, seno A, seno de 45 graus, esse cosseno B, que é cosseno de 60. Isso aqui é a aula de lá do início, tá? Essa parte de seno, de 60, 30, 45. Se você não viu, corre lá no canal e veja. Seno de 45 graus, cosseno de 60 graus, seno B, cosseno A de 45 graus. Tudo bem? Vamos segunda linha da equação. Vamos lá, seno de 45 graus mais 60 graus. Isso aqui, galera, é equivalente a isso, tá? Equivalente. Então, o resultado que eu achar nessa equação, aqui nesse cara aqui, vai ser exatamente isso. É bom que vocês assistam legal essas aulas, galera, de transformação, porque vai ter umas equações trigonométricas mais avançadas lá pra frente. Vocês vão precisar usar. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Nessa altura do processo, é bom você já ter decorado esses valores, tá? 1, 2, 3, 3, 2, aqui vale meio, tá bom? Mais raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Essa altura do processo de aprendizado da trigonometria é bom você, gente, que já tem decorado esses valores, tá? Porque você usa direto, assim, principalmente na física, né? Eu tenho um aluno no grupo de WhatsApp de cálculo que eu faço parte, eu tenho um aluno que é professor de física, ele fala que ele usa direto a trigonometria, né? E um dos estímulos para fazer essa aula foi justamente ele também. Abraço, professor Dom João Pedro, aí, né? E eu achei legal a ideia e acabei adotando fazer um curso completo para todas as séries aí. Raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Aí você vai falar assim, ah, Léo, mas eu não posso somar? Não, galera. Aqui você não pode somar, porque a gente só pode multiplicar, a gente só pode multiplicar radicais diferentes. A gente nunca pode somar radicais diferentes, porque senão dá tudo errado, tá bom? É a mesma coisa que escrever assim, ó. Seno
de 45 graus mais 60 graus é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Esse é o valor do seno de 105 graus. Vamos descer aqui comigo agora e olhar para o cosseno da soma, que vai mudar um pouco o jeito de fazer. São os mesmos valores, galera, mas muda um pouquinho o jeito de fazer. Agora o cosseno de 105 graus, a gente vai seguir o mesmo padrão lógico. Cosseno de 45 graus mais 60 graus. Então aqui vai ser cosseno A cosseno B menos. Mas você me pergunta assim, Léo, por que menos? Porque é regra. É regra, eu vou demonstrar uma hora para vocês por que é menos aqui, tá bom? Menos o seno A vezes o seno B. Cosseno de 45 graus mais 60 graus é cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Você vai ver que vai dar o mesmo valor, vezes meio, menos seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Só que vai inverter o sinal, porque aqui a gente tá... porque é regra fechada isso aqui, tá? Não tem muito por que vocês saberem disso aqui. Eu posso até demonstrar, explicar por que acontece, mas eu vou fazer um vídeo específico. Se eu não trouxe até o final desse curso de trigonometria, você me cobra que eu trago, tá bom? Até lá vocês já vão estar num patamar bem avançado. Multiplica de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, menos raiz de 6 sobre 4. Aqui vai ficar a raiz de 2 menos a raiz de 6 sobre 4. Vamos olhar para a tangente agora. O que acontece? A gente olhou para o seno, olhou para o cosseno, vamos olhar agora para a tangente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês tirem comigo, tá bom? Vamos olhar agora para a tangente de 105 graus. Pensando aqui em soma de arcos ou teorema da adição, como é mais popularmente conhecido, teorema da adição ou teorema da soma, tá bom? Aqui vai ser tangente de 45 graus mais 60 graus. Esse é um teorema interessante, ó. Tem gente que ama. Nossa, Léo, que isso? Mas, vamos voltar aqui para vocês lembrarem também, ó. Eu acho interessante puxar aqui para vocês lembrarem algumas fórmulas de soma, que às vezes a galera esquece, né? Às vezes o pessoal esquece, mas é legal relembrar. Tá aqui, ó. Tá aqui as fórmulas de soma. É até engraçado pensar nesse teorema aqui, né? Ó, vamos voltar aqui para nossa tangente, para o nosso cálculo da tangente, né? Aí eu já vou acabar no próximo exercício, eu vou acabar revisando algumas coisas de relação fundamental também. Então vamos lá. Vamos descer aqui, tangente de 45 graus. Tem gente que ama, né? Tem gente que ama, mas tem gente que beija também. Tem gente que beija. Tem gente que ama e tem gente que beija. Safadeza, professor Léo, que isso? Calma, gente, não é o que vocês estão pensando, não, tá bom? É um jeito de guardar essa fórmula maluca aqui. Vamos calcular isso aqui agora. Esse aqui é um pouco mais chato, tem um pouco mais de trabalho algébrico, mas eu vou fazer passo a passo. Lembrando, galera, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos primeiro.
antes de eu resolver. Tangente de 45 graus mais 60 graus. Tangente de 45 dá quanto? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 raiz de 3 sobre 3, 1, né? 1 mais raiz de 3 de 1 menos 1 menos 1 que multiplica a raiz de 3. Galera, não é necessário, mas eu vou fazer um procedimento algébrico aqui para deixar mais esteticamente bonitinho isso daqui para vocês. Né? Deixa eu arrumar aqui primeiro. Vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3. Vou fazer uma racionalização básica de denominadores aqui para deixar mais elegante esse cara. Vamos pôr entre parênteses, porque eu vou explicar um tópico de matemática básica aqui. Faz ao contrário, tá? O que a gente chama de conjugado na matemática. Em cima dá para usar o TQP, que é o trinômio do quadrado perfeito. Mas isso é só para o que eu vou fazer aqui é para deixar mais bonito e mais curto o resultado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Embaixo, galera, o que acontece aqui em cima é a gente usa o TQP, tá? Que é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B, que é equivalente a A quadrado mais AB mais BA mais B quadrado, o que é a mesma coisa que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui faz parte de técnicas de fatoração, tá? Aqui você faz a mesma coisa. Bom, vamos dizer que aqui a diferença do quadrado, diferença da soma do quadrado pela diferença. A mais B vezes A menos B. Esse cara aqui vai fazer distributiva, vai sobrar A quadrado menos AB mais BA menos B quadrado. Aqui vai ficar a mesma coisa, ó. A quadrado menos B quadrado. O que vai acontecer aqui é quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Nem precisei fazer muito trabalho, né? Você vê como a técnica algébrica facilita outras partes da matemática, né? A matemática é uma magia mesmo. É muito mágica. Você pode sumir com as coisas, pode facilitar as coisas enquanto os alunos dificultam. Mas eu tô aqui para desmistificar isso, tá? Vai ficar 1 mais 2 raiz de 3 mais 3 sobre 1 menos 3. Vai sobrar aqui 4 mais 2 raiz de 3 sobre menos 2. Nossa, professor, tá negativo isso? É, negativo. Dá pra gente fazer mais coisa, professor Léo? Dá. Você põe por evidência o 2, vai sobrar 2 vezes 2, 4 dentro de parênteses, mais 1 raiz de 3 sobre menos 2. Eu só vou poder cortar porque eu pus isso entre parênteses e posso simplificar, tá bom? Então, ó, cancela. Vai ficar menos 1 em cima e 1 embaixo. Tá bom? Cuidado com o jogo de sinal nessa brincadeira aí, ó. Muito cuidado. Vai ficar menos 1 multiplica 2 mais raiz de 3. Ou simplesmente menos 2 menos a raiz de 3. E está resolvida a nossa tangente. Bom, fiz o exercício 2, tá? Eu sei que ele foi um pouco mais extenso, mas é porque eu precisava fazer item por item para vocês entenderem bem certinho o que como trabalhar com cada uma dessas funções aí. Vamos voltar aqui no nosso exercício principal, tá? Vamos resolver agora a questão 3, eu vou resolver ela aqui para baixo para ficar mais fácil para vocês. Vamos pegar um exercício que
Eu não diria que ele é difícil, mas tem que ter uma sacada. Exercício de número 3, eu estou trazendo ele aí para cá, tá? Ele quer que você calcule o seno de 2A. Vou colocar de 2 alfa, que é alfa no alfabeto grego, aí é a mesma coisa. Sabendo que você tem seno de alfa menos cosseno de alfa igual a 4/5. Mas, Léo, como que eu vou sair daí, cara? Tem um jogo mágico que dá pra fazer aqui, né? Se eu fosse vocês agora, parava, pensava um pouco, né? Eu vou até deixar anotado para vocês aqui a fórmula do seno de 2 alfa, né? E vou dar uma dica. Bom, você precisa calcular o valor desse cara aqui, você tendo isso. Mas como que eu vou fazer isso, professor? É possível, gente. Eu vou mostrar para vocês agora como. Uma dica que eu dou é eleve os dois lados ao quadrado. Parou o vídeo, tentou fazer? Agora vamos lá. Ó, por que eu falei isso? Porque de algum jeito eu tenho que fazer aparecer aquela expressão ali em cima, né? Vamos fazer matemática aqui, ó. Quadrado do primeiro, seno ao quadrado de alfa, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ah, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá aparecendo coisas interessantes aqui pra gente, ó. Vezes segundo mais o quadrado segundo. Tem duas coisas bem interessantes que dá pra gente mexer aqui, ó. 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25. Vamos deixar isso aqui na ordem, ó. Seno junto com cosseno, que é mais bonitinho. Vai ficar seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa menos 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa igual a 16 sobre 25. Primeira coisa, galera, vamos olhar para esse cão aqui do começo, para esse sujeito. Não tá te lembrando alguma coisa? Você pegar umas aulas para trás, eu falei sobre esse cara aqui. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria, galera. Aí, tá vendo ela aparecendo aplicado em um exercício de arco duplo? Como é necessário, como é fundamental você saber a base do negócio, porque senão a gente não consegue fazer. Não é verdade, ó? Isso aqui, ó, é a relação fundamental da trigonometria. E isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, ó. Então esse cara vale 1. Ah, então professor, nossa professor, que coisa interessante, cara. Não é? Tô falando que a matemática é linda, né? Então vamos vir aqui, ó. Esse cara aqui vai valer 1 menos 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa igual a 16 sobre 25. Esse cara aqui pode passar por lá para lá negativo. Menos 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa igual a 16 sobre 25 menos 1. Aqui fica fácil, né, galera? Porque vai dar para cancelar esse sinal aqui, vai ficar bonitinho. 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa é igual a tudo isso aqui é 25 menos 25 aqui, né? 25 menos 16. Esse cara aqui some daqui, vai ficar 6 para 10, vai ficar 9. Fica menos 9 sobre 25, menos 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa, menos 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Todo esse cara aqui, deixa eu mudar a cor, vai galera, foi mal aí. Amarelo é muito claro para ver. Vamos usar aqui um vermelhão. Menos 2 vezes o seno do ângulo alfa vezes o cosseno do ângulo alfa é igual a menos 9 sobre 25.
Vou multiplicar menos 1 por tudo por menos 1 dessa equação, tá? A gente não vai resolver essa equação porque eu vou mostrar um macete que dá para fazer nela. Vai ficar 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa é igual a 9 sobre 25. Lembra da minha dica lá do começo? Que o seno de 2 alfa, que o seno de 2 alfa era igual a 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa? É exatamente o seno do arco duplo do ângulo. Então aqui vai ser seno de 2 alfa é igual a 9 sobre 25. E de maneira algébrica, a gente transformou aquela expressão que a gente tinha ali num arco duplo. Foi resolvido ali facilmente, né? Não foi facilmente, mas que foi resolvido ali usando toda uma técnica algébrica, né? Para ser feito. Bom, vou fazer agora o exercício 4, que é um exercício mais, eu diria, capcioso, né? Porque a gente olha a AFA ali, nossa. Isso daqui na verdade era um exercício de alternativa, tá? Da AFA. E eu adaptei ele para um exercício descritivo de segunda fase. Bom, vou colocar a questão 4 aqui para vocês. E a gente vai resolver ela. É uma questão usando soma. Tá? É uma questão usando soma. Vamos lá. Uma questão usando soma. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ele quer que calcule o valor da expressão, né? A gente tem uma expressão ali que vai ter que usar bastante cálculo ali, ó. Cosseno de 15 graus mais seno de 105 graus. Cosseno de 15 graus. Cosseno de 15 graus mais seno de 105 graus. Ele quer saber de você qual que é o resultado dessa expressão. Bom, galera, pare a questão agora, pare o vídeo. Tente fazer essa questão da AFA, que é lindíssima de fazer. E que eu vou estar trazendo a resolução agora. Vem comigo. Bom, vamos olhar para o cosseno primeiro, né? Cosseno de 15 graus, né? É a mesma coisa que falar assim. Cosseno de 15 graus é a mesma coisa que escrever. Cosseno de 45 graus menos 30. Cosseno do primeiro. A gente vai fazer separadamente, depois a gente junta tudo, tá? Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo. Mais, estou invertendo porque é o contrário da regra, tá? Seno do primeiro vezes o seno do segundo. O outro eu não vou repetir porque a gente já fez um exercício igual, então eu vou dar o resultado dele aqui, tá? Cosseno de 45 graus sobra raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 mais o seno desse cara que é raiz de 2 sobre 2 sobre 2 vezes meio. Aqui vai sobrar cosseno de 45 menos 30. Vai sobrar raiz de 6. No total vai ter um 4 aqui embaixo, né? Eu vou até já reduzir trabalho. Raiz de 6 mais raiz de 2. Tá feito. Vamos agora manipular essa expressão e a outra que a gente já tem o resultado, que eu não vou gastar tempo para fazer de novo. Né? A gente achou o seno de 105, raiz de 2 mais 6 e raiz de 2 mais 6 sobre 4. Por coincidência, né, deu ali o mesmo valor. Então aqui sobrou raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 mais a raiz de 2 mais a raiz de 6 sobre 4. Dá para somar todo mundo, porque todo mundo tem
par igual em cima, né? Vai sobrar aqui raiz de 4 mais raiz de 12 sobre 4. Aqui vai ter exato. Aqui dá para simplificar, né? Dois mais 2 raiz de 3, né? Dá pra gente mexer ainda um pouco. 2 mais 2 raiz de 3 sobre 4. Põe todo mundo para dentro de parênteses. 2 vezes 1, né? Na verdade vai ficar 2 vezes 1 mais raiz de 3 sobre 4. Esse dá para simplificar, dá 2, dá 1. Sobrar 1 mais raiz de 3 sobre 2. E assim a gente resolve esse exercício maravilhoso da AFA. Se eu quisesse, daria para substituir, mas não vou fazer isso, porque vocês já devem estar cansados, né? Bom, galera, foi isso, tá? Essa foi uma aula um pouco mais longa. E a gente completa esse ciclo aqui de círculo trigonométrico. A gente fecha, tá? Se vocês quiserem uma aula falando só da tangente, eu vou preparar, tá? Mas na próxima aula a gente vai entrar com funções seno e funções cosseno, tá bom? E abordar um pouco da função tangente, eu já aproveito para falar um pouco assim, meio por cima sobre o círculo na tangente, tá bom? Abraço, beijo a todos vocês, uma boa noite e boa noite, bom dia, não sei o horário que você está vendo esse vídeo. Tchau, tchau.